Origem do teatro. Os povos primitivos já faziam uma espécie de teatro quando contavam à tribo as suas caçadas, a história dos seus ancestrais e tudo o que acontecia nas suas vidas. Mas o que hoje conhecemos como teatro nasceu na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Essa é uma imagem de como se acredita que era a cidade na época. E essa é uma imagem das ruínas da cidade de Atenas nos tempos atuais. Os gregos da antiguidade acreditavam em um número muito grande de deuses e acreditavam também que a maior parte desses deuses moravam em um castelo no alto de um monte acima das montanhas chamado Olimpo. Um desses deuses, chamado Dioniso, era o deus da colheita, deus da agricultura, deus das uvas e do vinho. Os atenienses faziam muitas festas em homenagem ao deus Dioniso e cantavam e dançavam em rituais que celebravam tanto a época de plantio quanto a época da boa colheita. E se a colheita não tivesse sido assim muito boa, celebravam ainda mais para que o Deus ficasse feliz e lhes mandasse uma colheita melhor. Estas celebrações eram chamadas ditirambos. Os ditirambos eram cortejos que atravessavam a cidade de Atenas, uma espécie de desfile artístico que atravessava a cidade, cantando e dançando e arrastando a multidão, como estas apresentações que hoje a gente vê nas ruas e parques das nossas cidades. O ditirambo era em forma de coro, ou seja, todos dançavam, cantavam e falavam a mesma coisa juntos, como se fossem uma única pessoa. Apenas um deles agia de forma diferente. Era como se fosse um chefe do coro e se chamava corifeu. Ele falava diretamente com o coro e também com a plateia, enquanto o coro representava pensamentos e sentimentos sem se relacionar diretamente com a plateia. Um dia, um integrante do coro, um homem chamado Téspis, decidiu fazer algo diferente e se destacar. Ele saiu do meio do coro e falou a todos os presentes que ele era o próprio Dioniso. Com essa atitude, Téspis criou o primeiro personagem e ele é considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental, porque criou uma nova relação dentro da apresentação do ditirambo. Ele se relacionava com todos, com a plateia, com o coro e com o corifeu. Depois, outros se tornaram atores e Téspis passou a treiná-los. Vale dizer que nessa época apenas os homens poderiam participar, pois as mulheres não eram consideradas cidadãs. Depois de um tempo, as apresentações deixam de ocorrer nas ruas e é construído um anfiteatro onde vão ocorrer essas apresentações. Essa é a imagem de um desses teatros agora em ruínas. E agora uma imagem de como deveriam ser esses lugares na época. Eram lugares imensos, com plateias enormes e estavam sempre cheias. É como se fossem as novelas de hoje em dia. As pessoas sempre iam para assistir. Nessa imagem vocês podem ver pessoas visitando as ruínas e dá para ter uma ideia o quão enorme eram as plateias. Os atores ficavam pequenos no palco, o que dificultava para as pessoas mais distantes verem ou ouvirem o que eles faziam em cena. Téspis também é considerado o primeiro diretor teatral, pois deu a ideia de usarem máscaras enormes para que mesmo quem não conseguisse escutar pudesse entender o que estava acontecendo na cena a partir da expressão das máscaras. Eram confeccionadas em materiais como folhas, madeira, argila e couro.
e eram feitas para cobrir todo o rosto do ator, deixando apenas espaço para os olhos e a boca. Na boca das máscaras havia também um pequeno cone encaixado que servia como megafone, e eram feitas representando sentimentos, intenções e a personalidade dos personagens, para que o público pudesse entender mesmo à distância. E quais serão as peças que eles atuavam? Eram mitos. E o que são mitos? Mitos são lendas. E o que são lendas? Lendas são histórias fantásticas com algum fundo de verdade que representam as crenças e costumes de uma cultura. Geralmente tem personagens como deuses, heróis, monstros, feiticeiros e etc. E foram transmitidas de forma oral, ou seja, contadas de pessoa para pessoa através das gerações. Gostaram? Continuamos na próxima aula.